Estamos de volta, quarto episódio super temático, com dedicatória especial para os meus colegas psicólogos, meus colegas de profissão. Vamos lá, essa semana temos algumas pequenas tretas, outras nem tão pequenas assim. Tivemos vários abalos rolando. Um deles foi o projeto de lei que estava rodando na Câmara dos Deputados, que instituiria que a psicoterapia seria uma prática exclusiva de psicólogos. Parece óbvio, mas aparentemente não é. Essa pauta voltou à baila essa semana porque o CFP, que é o Conselho Federal de Psicologia, e o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, se reuniram para discutir esse projeto de lei, que é o projeto de lei 2386/2023. Então, os dois conselhos se reuniram para discutir o texto nesse projeto de lei. E eu sou obrigada a concordar com ambos os conselhos que rejeitaram o texto como ele estava descrito. Eu li o projeto de lei, são 3 páginas. Eu acho que só daí a gente já consegue ter uma ideia de que o texto poderia ser melhorado e aprovar ele da maneira como ele estava sendo apresentado. Provavelmente seria um problema. Mas os dois conselhos se reuniram, discutiram pontos ali do que seria prática exclusiva e o que não seria prática exclusiva dentro da saúde mental. E se a psicoterapia poderia ser considerada uma prática possível para profissionais da enfermagem que tivessem a formação necessária para executar essa atividade, no caso, a psicoterapia. Profissionais enfermeiros já prestam cuidados de saúde mental. Então, a saúde mental, ela é feita de forma multidisciplinar. Todo psicólogo sabe ou deveria saber disso. E, em alguma medida, profissionais da enfermagem já prestam serviço de cuidado de saúde mental. Aqui a gente tem um problema que é bastante... ele é quase conceitual. Qual é a definição de psicoterapia? O que é a psicoterapia que a gente está determinando que outros profissionais não podem exercer? Então, vou dar um exemplo. Na faculdade, eu fiz um estágio num CAPS Álcool e Drogas e eu acompanhava um grupo terapêutico que era conduzido por um enfermeiro. Então, as pessoas que faziam uso dos serviços do CAPS vinham semanalmente para participar desse grupo terapêutico. E esse grupo era conduzido por um profissional de enfermagem, que tinha uma formação específica para trabalhar com pessoas com questões de dependência química. Então, o CAPS AD é o CAPS Álcool e Drogas. E tínhamos lá a equipe multidisciplinar. E a gente era acompanhado e supervisionado nesse grupo por um enfermeiro. Dá para eu falar que esse profissional de enfermagem não estava fazendo uma psicoterapia de grupo? O que eu defino, nesse caso, como sendo próprio da prática exclusiva da psicoterapia e que aquele profissional não seria capacitado para executar? A coisa fica um pouco cinza. E a maneira como o texto estava redigido ficava realmente muito ambíguo do que é que a gente está tratando. Qual que é a prática que a gente vai tornar exclusiva de um lado só. E aí se torna prática ilegal da profissão se pessoas de outras áreas executarem. Isso não quer dizer que eu concorde com como a psicoterapia é levada de forma pública. Porque aí a gente precisa discutir também um grupo de pessoas, um grupo de colegas que tende a não ser muito aberto para essa conversa da determinação das práticas exclusivas de uma profissão, que são os colegas psicanalistas. Então, vamos aqui a uma outra diferença. O profissional psicólogo tem o seu conselho de classe, que é o CFP. Então, o CFP pega todos nós brasileiros. E cada estado tem o seu CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia. Todos os psicólogos que se formam em bacharelado passam pelo CRP, eles fazem o registro
como pessoa física e eles têm um número de registro no conselho. A partir disso, você diz que você é um psicólogo e você passa a exercer a profissão de psicólogo legalmente. Fora disso, é exercício ilegal da profissão. Isso de forma bastante genérica, porque qual que é a diferença entre o profissional psicólogo e, por exemplo, os profissionais de psicanálise? A diferença entre um e outro é que profissionais psicólogos são profissionais graduados. Então, fez ali a faculdade de 5 anos, pegou o seu diploma, fez o registro no conselho, foi informado de todas as suas obrigações e de todos os seus direitos. No conselho, a gente tem, por exemplo, orientação, a gente tem apoio, ou pelo menos supostamente tem. Supostamente tem apoio jurídico, e a gente tem responsabilidade. A gente precisa responder ao código de ética, que é convencionado pelo conselho. Muito bem. O profissional psicanalista não responde a nenhuma instituição. E ele também não tem nenhuma formação específica. Então, para um curso de graduação em psicologia ser aprovado pelo MEC, ele precisa cumprir requisitos. Um curso de psicanálise não precisa preencher requisito nenhum. Então, eu posso pegar um curso de 2 horas, que no final vai me dar um PDF com o meu nome, e usar aquilo para falar que eu sou psicanalista. Ou eu posso simplesmente sair por aí falando que eu sou psicanalista porque eu assisti muitos vídeos do YouTube sobre psicanálise. Então, é solto dessa forma. O problema disso é que a gente tem pessoas que operam sob essa bandeira de estar fazendo análise, psicanálise, terapia e psicoterapia sem estarem registradas em lugar nenhum. Elas não deveriam estar fazendo isso, porque elas não têm o preparo necessário para estar fazendo aquilo. Quer dizer que todos os psicanalistas que não são psicólogos não são bons e eles não têm alguma coisa para contribuir? Não necessariamente. Quer dizer que essas pessoas não têm o preparo que alguém que passou pela graduação tem. A graduação é extensa por uma razão. Tem muita coisa que a gente precisa aprender. E a gente nem aprende tudo na graduação. Mesmo com esses 5 anos, muita coisa fica de fora. Então, a pessoa ter qualquer outro tipo de formação me parece sim um problema. Me parece um problema ela estar prestando um serviço para o qual ela não é bem formada para prestar. Dito isso, é o tipo de conversa que a gente só consegue ter a partir de alguma organização. Então, essa é a lógica. Para você ser um psicólogo, você precisa fazer a graduação de psicologia. E assim, você pode cortar matérias, disciplinas da graduação, se você tiver uma outra graduação. E você já tiver cumprido as exigências daquelas disciplinas. A questão é que você não consegue fugir disso. Você realmente precisa passar pela graduação em psicologia para poder se registrar no conselho. E aí você é considerado um profissional psicólogo. Dito isso, qualquer pessoa que está fora disso pode até ser uma boa pessoa, com boas intenções e colaborar de alguma forma com quem procura o serviço, mas essa pessoa não tem o preparo que foi convencionado, que foi concordado. Ela não atingiu o mínimo das exigências que a gente estabeleceu, que era mínimo, que é a graduação. Então, no mínimo, precisa ser graduado. O que me traz de volta ao Conselho Federal de Enfermagem. Eu acho que o texto ele pode ser melhorado, e eu acho importante, sim, ser determinado quem pode atuar dentro da área de saúde mental. A gente precisa ter melhor definido quais são os papéis e quais são os requisitos. Então, enfermeiros que hoje em dia prestam esse serviço, ou prestam serviços dentro de saúde, da saúde mental, eles podem estar habilitados a prestar adequadamente, porque eles se capacitaram para aquilo. O que profissionais da enfermagem precisam para se capacitar para prestar esse tipo de serviço. Então, o que a gente está chamando de psicoterapia precisa estar muito bem definido, precisa estar bem descrito. Tudo aquilo que não é psicoterapia também precisa estar claro. O texto realmente precisava ser melhorado, texto do projeto de lei.
E a gente precisa ter muito claro, muito bem descrito, quais os pré-requisitos a pessoa precisa ter para poder prestar esse serviço, o serviço de psicoterapia. Principalmente dentro dos dispositivos do SUS, que é uma grande questão. Então, o caso que eu descrevi, do estágio que eu fiz, foi um caso onde um grupo terapêutico era conduzido por um enfermeiro, que tinha as formações adequadas para estar prestando aquele serviço, conduzindo aquele grupo. Dito isso, eu preciso voltar para a classe psicólogos. E a gente precisa muito conversar sobre a dificuldade que os psicólogos têm de se enxergar como partes de uma classe, e de uma classe profissional. Um exemplo é o segundo acontecimento aí do mundinho da psicologia, mas que se estende para além dos profissionais psicólogos. Então, a gente está tendo uma reforma tributária, pelo menos a gente tem propostas de reforma tributária, elas não foram implementadas ainda. A informação que a gente tem é que profissionais autônomos, que não podem ser MEIs, que tiverem um faturamento acima de R$ 40.500 por ano, vão passar a precisar ter um número CNPJ técnico, que não é a abertura de uma empresa. Então, não vai ser a abertura de uma empresa, um CNPJ convencional, mas vai ser um CNPJ técnico. Esse está sendo o nome. O problema é que a Receita ainda não deu os parâmetros, ainda não deu as orientações. Mas já existe um prazo, começando a partir de 1º de julho. Só que é isso, a Receita ainda não liberou as orientações. Então a gente tem só metade dessa equação. A gente precisaria das orientações e do prazo. A gente só tem o prazo. Então a forma como isso vai precisar ser feito, o que vai ser necessário para que isso seja feito, ainda não foi dada. E tá todo mundo, e por todo mundo, eu digo todos os colegas psicólogos, por todas as publicações que eu passei, tá se descabelando, desesperando. E muitos trazem o mesmo velho discurso de que é o governo tomando uma decisão para atrapalhar os profissionais. Esse pensamento, essa lógica, é muito problemática. Ela é muito problemática. Primeiro, porque essa reforma tributária, se eu entendi corretamente, e aqui eu preciso ressaltar de novo que eu não sou contadora, eu sou psicóloga e eu sou planejadora financeira. Mas essa reforma tributária, pelo que eu entendi, vai trazer uma redução na carga de tributação. Mas ninguém parou para olhar para isso. Isso é um grande problema. A parte fiscal e financeira de uma prática profissional ainda é parte dessa prática profissional. O que me leva ao terceiro ponto. Não é porque eu não gosto ou porque eu não sei que eu não estou implicada nas consequências de uma coisa. Então, eu até posso não gostar de cuidar da parte financeira. Eu posso até não ser boa, não entender muito bem como é que funciona a parte fiscal, a organização tributária da minha prática profissional. Isso não significa que caso a Receita bata na minha porta, eu não vá ter que ir lá explicar alguma coisa para ela. Então, eu necessariamente preciso cuidar, eu preciso saber o que é que está acontecendo com a parte fiscal da minha prática profissional. Não tem escapatória. É isso. E as pessoas não gostam de pensar sobre isso e as pessoas não gostam de se preocupar com isso. Bom, aqui a gente encontra outros problemas. Um deles é de que os profissionais autônomos, em particular, posso falar com mais propriedade dos psicólogos, têm uma dificuldade muito grande de cuidar dessa parte, de se preocupar dessa parte de forma muito próxima. Então, eles procuram um outro profissional, o profissional da contabilidade, que é o correto. Eu concordo, é o correto. Vai lá e contrata um contador. Mas eles contratam esse profissional e delegam todo o cuidado dessa área para esse profissional. E não se preocupam mais com isso. Eles só acreditam cegamente que a outra pessoa está cuidando e que deve estar certo. E é aí que está o problema. Então, nenhum profissional deveria confiar dessa forma descuidada uma coisa que é dela. Então, a primeira coisa que eu ouvi quando eu falei que ia abrir um CNPJ, há quase 10 anos atrás,
é que não importa se eu estava contratando serviço de outra pessoa ou se eu que ia cuidar diretamente. Tudo sobre a minha empresa é meu. É de responsabilidade minha. Sou eu que tenho que fazer. Sou eu que tenho que cuidar. Sou eu que tenho que zelar. Então, é importante sim ter a orientação adequada de um profissional da área, mas o negócio ainda é seu. Quem tem que cuidar ainda é você. E aí, o esforço necessário para aprender algumas regras, algumas lógicas, um calendário e acompanhar algumas coisas é infinitamente menor do que você remediar uma situação porque você confiou em outra pessoa. Você confiou na competência de outra pessoa e abriu mão e seguiu sua vidinha e, enfim. Caso você vai ter algum problema, esse problema vai ser seu. Então, esse é o combinado. Eu não estar preocupada com alguma coisa não significa que eu não estarei implicada nas consequências dessa coisa, certo? Combinado, combinado. Aí, a gente precisa voltar nossa atenção para organização de classe. Então, psicólogos passam por esse fenômeno onde eles esquecem que são trabalhadores. E trabalhadores, para conquistar qualquer coisa, precisam se organizar. E eles precisam se organizar de forma coletiva. Não basta a gente ter um monte de indivíduos que pensam da mesma forma, ou que têm o mesmo desejo, ou que passam pela mesma frustração, para chamar isso de organização. Isso é uma grande coincidência. Não é organização. E acontece o que eu já relatei, eu acho que no último episódio. Em que os psicólogos não conseguem contemplar a noção de estarem organizados de forma coletiva. Por exemplo, num sindicato, que é uma organização muito clássica, muito vintage, muito, né, dos trabalhadores. É um negócio meio que é dos trabalhadores. Foi a gente que inventou. Psicólogos, muitos, não posso falar que são todos, mas muitos não sabem que a classe tem um sindicato. Se eles não sabem que a classe tem um sindicato, será que eles estão participando do sindicato? Eles estão sindicalizados, para começo de conversa? Eles estão participando do sindicato? Eles estão se sentindo representados pelo sindicato? Eles estão sendo membros participantes desse sindicato? Muito provavelmente não. E esse é o mesmo fenômeno que acontece com relação ao conselho de classe, seja o conselho federal, sejam os conselhos regionais. As pessoas comentam muito insatisfeitas sobre a necessidade de ter que pagar a anuidade do conselho, mas elas não fazem parte da construção desse conselho. Se eu parar para perguntar para vários colegas psicólogos em qual chapa eles votaram nas últimas eleições, eu tenho uma dúvida muito, muito, muito grande se 99% vai lembrar. Eu tendo a achar que não. Se a pessoa não lembra em quem ela vota pro conselho profissional dela, ela está participando da construção desse conselho? Ela está acompanhando? Ela está participando das decisões que são tomadas? De novo, muito provavelmente não. E aqui é importante ressaltar que essa não é uma exclusividade do psicólogo clínico. Mas o psicólogo clínico é extremamente vocal nessa insatisfação com relação à representatividade do conselho em diferentes áreas. E o serviço de psicoterapia não é o único serviço que a psicologia presta, que dirá a única área de atuação da psicologia. Então, a psicologia tem muitas especialidades sob o seu guarda-chuva que vão além da psicoterapia. Psicoterapia é uma dos campos de atuação. O psicólogo clínico é uma dessas especialidades, mas ele não é a única. Não dá para dizer, inclusive, que ele é a mais importante. Aí, completamente impressão minha. Mas eu tenho a impressão de que os colegas psicólogos clínicos, e digo isso sendo psicóloga clínica,
saem da faculdade com essa sensação de que a psicologia clínica e o trabalho na atuação clínica vai salvar o mundo. É uma visão extremamente limitada. Inclusive, porque não adianta a gente fazer continhas do número de psicólogos registrados, formados, com relação à população geral. Não importa, eu já vi essa conta sendo feita, essa é uma conta burra, com todo respeito a quem já fez essa conta, essa é uma conta burra. A atuação do psicólogo clínico é só uma das possibilidades. Ela é, sim, uma das que causa bastante impacto, mas ela não tem esse lugar de importância sobre outras. E aí a gente tem aqui uma questão de que a psicologia, como um todo, como uma ciência, deveria estar atuando e deveria estar inserida em outras áreas, de forma muito mais ostensiva, para que ela fosse socialmente relevante na promoção de saúde mental, como deveria. O problema é que os profissionais são tão desorganizados enquanto essa consciência trabalhista que fica difícil de demandar pelo espaço de atuação nos diferentes lugares onde a gente poderia estar sim contribuindo. Então fica muito difícil de exigir, por exemplo, o aumento de concurso para psicólogos escolares se a gente não tem pessoas monitorando isso. Mas aí a gente tem essa briga, quando o conselho está ali tomando uma decisão, que eu acho que é sim de interesse de todos os psicólogos. A forma como o texto é redigido sobre essa determinação da exclusividade da prática de psicoterapia ou não, é muito importante. Então, é muito do nosso interesse que seja um bom texto, seja um texto bem redigido. E é essa participação, é a participação de você estar em contato ativo com quem está fazendo a descrição de, por exemplo, os projetos de lei que implicam a classe profissional de psicólogos. Eu deixo muitos questionamentos, né? Você está participando das conversas onde as decisões são tomadas? Você está sabendo que essas conversas existem? Acho que essa é a primeira pergunta. Você está participando dessas conversas? Você está preocupado com formas de organização? Então, mesmo que você não seja psicólogo, você está preocupado se o seu sindicato é um sindicato forte? Você lembra que você é um profissional trabalhador? Você lembra que você é um profissional da classe trabalhadora? Não importa o serviço que você presta, se você é concursado, se você é clínico, se você está na escola, não importa. Você é um trabalhador e você tem uma instituição que te representa. Se você está insatisfeito com essa representação, será de suma importância que você faça coisas, que você entre nessa instituição e promova a mudança, certo? Um episódio super temático, acho que vou fazer um fora de tema, ou pelo menos fora do tema mundinho psicologia, para sair ainda essa semana, fiquem de olho. Então, estou de volta, a sua psicóloga / planejadora local. Então, trabalhadores, se organizem. Vocês estão insatisfeitos, se vocês querem coisas, seja a queda de coisas ou a instituição de coisas, participe. Se implique aí nas decisões, porque não tem outro caminho, certo? Te vejo na próxima.